vídeo e dessa vez, galera, vamos falar aí de Homem-Aranha Longe de Casa. Vocês sabem que já saiu o vídeo aqui falando sobre o filme, saiu o vídeo com spoiler, sem spoiler, e também saiu um vídeo sobre quais os filmes que você precisaria assistir para ver o filme. Porém, uma das coisas que faltava é falar sobre a cena pós-crédito. Vamos falar das duas cenas pós-crédito, que a primeira, assim, vamos dizer, basicamente mostra ali umas evoluções bem interessantes. Só que, no meu ponto de vista, na minha concepção, vamos colocar assim, aquele momento em que o mistério revela a identidade do Peter Parker é, sim, uma indicação de que a gente possa ter os novos Vingadores chegando, na minha opinião, porque basicamente nos quadrinhos, quando a identidade do Peter é revelada, a gente tem esse momento aonde meio que ele tá fazendo parte dos novos Vingadores. E também, como consequência, isso aí indica que a gente vai ter outros personagens chegando. Mas também foi um momento mais complexo da vida do Homem-Aranha, porque a pessoa que ele amava acabou morrendo, porque os seus inimigos descobriram quem que era a pessoa que ele amava. Então assim, a tia May tá correndo perigo, mas ela tem o rap. O rap pode ajudar bastante, né? Vamos colocar assim. Mas de qualquer forma, eu achei bem interessante esse elemento do mistério revelando a identidade do Peter Parker. Deixando claro que a gente vai ter sim alguma continuidade, todo mundo sabendo a identidade do Peter Parker. Normalmente, a maioria dos quadrinhos, podemos colocar assim, na maioria das animações e séries e tudo mais, a gente tem a questão do Peter Parker guardar o seu segredo e não revelar pra ninguém. Mas tem as versões onde que as pessoas sabem quem ele é, então vai para uma vertente completamente diferente. E o outro ponto é que agora que a gente descobriu que o óculos do Stark lá tem a questão dele controlar todo vamos dizer, todas as armas que o Tony Stark criou. E isso pode indicar aí que ele não vai ser o novo Homem de Ferro, mas ele vai ter um poder ainda maior. E como a gente viu, o traje que ele criou não é de nanotecnologia. Então eu achei que a gente poderia ter um traje de nanotecnologia bem parecido com o traje do Tony Stark, que ia se reconstruindo à medida que ia sendo destruído, mas a gente não teve. Então provavelmente nos próximos filmes que o Homem-Aranha for participar, ou até mesmo no próximo filme do Homem-Aranha, a gente vai ter esse traje de nanotecnologia, porque o Peter agora tem a condição de criar, já que o Stark deu a ele poder, vamos dizer assim, o poder, a chave do reino, né? Então a gente tem esses elementos que eu acho interessante. Só que não fica por aí, porque como eu falei, a gente tem duas cenas pós-crédito. A outra mostra que o Nick Fury, na verdade, era um Skrull, e o Nick Fury verdadeiro poderia estar no espaço, tirando umas férias. Então acaba que a gente tem aí algumas coisas um pouco diferentes do que a gente imaginava. Vamos colocar o ponto seguinte. Eu não sei até qual ponto realmente o Nick Fury foi substituído, porque assim, a gente não tem uma ideia certa da linha cronológica. Não sei se foi logo após ele ter sido desaparecido, né, com o estalo, ou foi antes do estalo, porque como a gente viu, quem estava no velório do Nick Fury era na verdade do Nick Fury não, no velório do Tony Stark, era o Skrull que estava fingindo ser o Nick Fury. Então assim, a gente tem esse detalhe, não sabemos em qual momento que foi substituído. Possivelmente a gente pode ter aí a revelação disso em Capitã Marvel 2. Sim. Apesar de que a gente tem essa ideia da cronologia, das coisas mudando e tal, se o Nick Fury não desapareceu antes, na verdade foi substituído antes do estalo do Thanos, podemos ter que Capitã Marvel 2 traga o Nick Fury verdadeiro e mostrando substituindo ele, vamos colocar assim, um Skrull substituindo o Nick Fury para o Nick Fury ir para uma missão no espaço. Podemos colocar assim, imaginar, teorizar em cima disso. Porque eu acredito muito nessa possibilidade. Que em Capitã Marvel 2 eles tragam essa ideia e mostram o lado mais do espaço do que a gente tem. Porque assim, até então todos os filmes da Marvel focaram muito aqui na Terra. E tirando o Guardiões da Galáxia que mostrava mais o espaço. Mas o Guardiões da Galáxia também não entrou tanto assim no espaço quanto o Capitã Marvel pode entrar. Porque como a gente sabe, tem outros personagens extremamente poderosos. Tem aí a família do Thanos, podemos colocar assim.
Então é bem possível que a gente veja isso em Capitã Marvel 2. Por quê? Na minha opinião, Capitã Marvel 2 vai ficar ali entre o retorno do Thanos e da população toda e quando ele desapareceu, podemos dizer assim. Porque ela foi pro espaço em algumas missões. E tipo, a Viúva Negra estava tomando conta de tudo, como a gente viu lá em Vingadores Ultimato. Então assim, é bem possível que a gente veja colocando uma sequência desses acontecimentos, dela lá no espaço, ajudando as pessoas, alguma coisa nesse sentido. E também veja algo relacionado após o Thanos ser derrotado, o Tony Stark morrer, e ela meio que ali, tipo, sendo uma vingadora, podemos colocar assim. Porque agora a gente viu que eles meio que mudaram todos os Vingadores. Então eu acho que vai ser mais ou menos uma coisa nesse sentido. E a cena acaba mostrando que tanto a Maria Hill quanto o Fury não eram quem eles diziam ser. Então, tipo assim, talvez a gente possa ter alguma coisa nos próximos filmes que deixa claro como e quando o Nick Fury saiu da Terra. Cara, eu gostei demais de Homem-Aranha. Esse, vamos dizer assim, foi o filme, acho que perfeito. Muita gente tava falando assim, podia ser melhor e tal. Tá, algumas coisas poderiam ter sido diferentes? Poderiam. Mas de qualquer forma, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi um dos filmes mais perfeitos, porque eles trouxeram a carga emocional em relação à perda do Tony Stark, trouxeram a explicação de como as pessoas ainda tinham a mesma idade e outras não. Então, tipo assim, mostraram bem aquela questão de ter passado 5 anos após o estalo do Thanos. E para as pessoas que desapareceram, foi como se eles não tivesse acontecido nada, fosse segundos. Mas para quem ficou, passou 5 anos. Então eu achei isso muito bacana. O fato de trazer a verdade sobre o mistério, que eu acertei. Eu falei que ia ser isso, eu falei que na verdade a gente não teria um multiverso. Eu queria um multiverso, mas a gente não tem um multiverso ainda. Talvez com a Agent of S.H.I.E.L.D. que a gente viu ali em um determinado momento, um Coulson de outra dimensão, talvez, saindo, chegando na Terra. Então a gente pode ter isso. A gente vai trazer mais comentários de Agent of S.H.I.E.L.D., então fiquem ligados aí no canal. Eu quero saber de você o que você achou das 2 cenas pós-crédito aí que a gente tem em Homem-Aranha Longe de Casa. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!